Será que vale a pena você investir em tempos atuais numa arma calibre 22? Pleno 2025, o cara vai lá e compra a Valentina. Pois é, a Valentina é uma TX-22, uma arma calibre 22 semiautomática, mas por que um sobrevivencialista teria uma arma dessa? Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. Um sobrevivencialista, quando vai adquirir qualquer equipamento, ele vai ter uma série de condições. Não dá para simplesmente sair adquirindo qualquer coisa. No caso de um sobrevivencialista que vai adquirir uma Valentina como essa daqui, ele vai precisar considerar uma diversidade de coisas. Primeiro, o acesso que ele vai ter à munição. Depois, a legislação. Sim, uma dessa daqui é bastante controlada pelo Estado. E depois disso tudo, o desempenho dela na sobrevivência como um todo. E é aí que o pau tora. E é aí que começam as grandes controvérsias. Mas antes dessas controvérsias todas começarem, eu já vou pedir para você favoritar e compartilhar esse vídeo. Coloca aqui embaixo o seu like, porque sem ele a gente vai ser enterrado aqui no YouTube. E eu vou dar uma dica para vocês que eu sei que todo mundo vai perguntar. Todo mundo vai querer saber onde comprou, quanto custou. Eu vou falar isso tudo para vocês nesse vídeo agora. Inclusive, vou dar uma dica muito legal para você. Bom, só para constar, a gente está num clube de tiro, que é um lugar controlado e próprio para o uso disso aqui. Você ter o equipamento regular, o equipamento lícito, é um dos pré-requisitos para sobrevivencialista. O sobrevivencialista não pode basear a preparação dele em armas que são ilegais. Primeiro, porque o número e a quantidade de munições que você vai precisar sempre vão dar problema se você tiver uma arma ilegal. Você tem acesso à munição quando você compra a sua arma. Isso é uma lei no Brasil e fora dele também. Então, não se iluda. Você pode até comprar uma arma numa biqueira qualquer, só que na hora de você comprar munição, você vai ter um baita de um problema. A TX-22 dispara munição 22LR. Vai ser extremamente versátil e você vai encontrar desde munições extremamente rápidas e velozes até subsônicas e mais paradas, enfim, tem de todos os tipos de munição. Lembrando que esse calibre aqui, ele é liberado. Essa talvez seja a munição mais barata do Brasil. Ou seja, comprando uma calibre 22LR, você vai poder treinar pra caramba e dar muito, mas muito tiro, porque pelo custo de uma caixinha dessa daqui, você compra 10, 12 munições de um calibre maior. Dentro dessa caixinha aqui, nós temos a bagatela de 50 tiros. Isso mesmo, dá para você transportar muito facilmente, até em mochilas de sobrevivência, mochilas BOB e outras. O caldo começa a entornar quando você começa a pensar nisso aqui como uma arma de defesa. Eu prefiro colocar ela como uma arma de sobrevivência e não necessariamente uma arma de defesa, por todas as características que eu disse para vocês até agora. Entretanto, essa Valentina aqui, com a munição correta, faz um baita de um estrago, principalmente pela velocidade que ela tem e o fato dela não ter recuo nenhum. Ela poder assimilar todo tipo de acessório que existe no mercado hoje é outra baita vantagem. Bom, como a gente vai falar de defesa agora, aquela hora eu mostrei para vocês e disse que era a munição mais baratinha que tem. Essa daqui é a mais carinha. A viadinha parece que está viva. Essa daqui é uma CCI Stinger. E a função dela, única e exclusivamente, é envenenar o calibre .22LR. Por conta da velocidade dela. Essa munição importada aqui chega a alcançar 1400 FPS, se não for mais. Por quê? Ela tem uma trapacinha. O cartucho dela é muito mais comprido que o normal. O propelente dela tem aditivos e a cabecinha do projétil é bem pequena. Isso faz com que ela pegue uma velocidade muito grande e simplesmente trespasse o alvo. Ela é feita exclusivamente para fazer buraco. Tanto que ela foi desenvolvida como uma munição varmint, uma munição
de caça, para não dar tempo do bicho ouvir o disparo que você está fazendo. O que mostra novamente uma das grandes capacidades do calibre 22. Ele é deliberadamente uma arma para se usar no mato. Há quem diga que 22 é arminha de treino, mas eu não conheço até hoje ninguém que fica na frente da arma. A primeira vez que eu peguei essa arma na mão, eu achei que era pegadinha, que era alguma coisa de CO2. É muito levinha, ainda mais que boa parte da construção dela é toda feita em polímero. Por isso que eu até coloquei esse brinquedo aqui na ponta para ver se faz um pouquinho mais de peso. Essa portabilidade fazem dela uma arma ideal para sobrevivência. Por quê? Quando você vai entrar no cenário de sobrevivência, você vai precisar de proteção. E nada melhor do que ter uma arma leve como essa. Inclusive, eu acho até que ela é o ideal para compor kits de sobrevivência e até mochilas de emergência. Com uma dessa daqui, você consegue cobrir todos os aspectos da sobrevivência, até caça. E agora nós chegamos na questão principal. Como é que você vai conseguir uma dessa daqui para você? Muita gente diz que a arma de fogo está proibida no Brasil. Não, não está proibida. Está um pouco restritiva e nem é pelos motivos que você imagina na maioria das vezes, tá? Você vai precisar de basicamente 3 coisas para conseguir uma dessa daqui. Você vai precisar, primeiro, de dinheiro para comprar. Todas as armas são caras. Qualquer arma. Se você não quiser comprar uma TX-22, quiser comprar um 38, uma espingarda, uma crossbow, vai por mim que ele vai estar absurdamente caro e acima do preço que seria aceitável. Antigamente, cotava-se que uma arma valia o preço de 10 vacas. E é mais ou menos isso que você vai pagar mesmo. Tá feia a coisa. Mas, independente do preço, você também vai precisar de tempo. Porque tudo relacionado a armas no Brasil demora muito. E você que é sobrevivencialista tem que levar isso em consideração. Porque se você espera um evento, algo que vai acontecer para você começar a se proteger, você já está muito atrasado. E eu estou falando questões de anos. Muitas vezes, uma arma como essa daqui fica parada na loja meses, até um ano, para ela poder sair da loja e chegar na sua mão. E é por isso que você não pode errar absolutamente nada. Você tem que ter um apoio, você tem que ter uma pessoa que vai lá e vai te dar todas as orientações corretas. Porque quando chegar lá, depois que você efetuou a compra, você entregou a papelada toda lá, você está só esperando o deferimento, pode aparecer um nozinho, uma coisinha qualquer que vai te colocar na fila de espera novamente por mais um punhado de meses. E é por isso que toda vez que eu venho aqui falar de armas no geral, eu indico a Prime Guns. A Prime Guns, além de ter equipamento pra caramba, o equipamento que você imaginar você vai achar lá, desde armas de fogo até armas de fogo. Você não sabia que a Prime Guns vendia armas de fogo? Pois é, a Prime Guns é um dos maiores vendedores do Brasil de armas de fogo. Então você precisa ir lá e dar uma olhada nesse segmento. E o legal é que vai ter um monte de gente para te ajudar a não errar. E aí, meu chapa, depois que você fez todos os documentos, que você sabe que ele não vai voltar, que tá tudo certinho, pago lá na loja, esperar. Sim, esperar, e você vai ter que ter uma paciência de Jó. E eu realmente acho que você tem muitas vantagens em comprar na Prime. Você vai conseguir comprar numa boa, mas tem que ter paciência e não pode errar documento nenhum. A grande parte dessas negociações você começa pela internet, mas fique sabendo que eles estão em São Paulo e você pode ir lá fazer uma visita e se inteirar de todas essas informações. E você, mulher que está assistindo esse vídeo, entenda uma coisa: nada mais empoderador do que uma mulher com uma arma. E parece que essa pequenininha aqui, essa Valentina aqui, foi feita para garotas. Então, não perca seu tempo. Lembre-se que o tempo é valioso nesse sistema de você fazer a sua aquisição. Vai lá na Prime Guns e começa já a garimpar a sua TX-22 ou, sei lá, a arma que você quiser. Todas as dicas estão aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Perguntas aqui embaixo nos comentários, eu tento responder todas. Favorita, compartilha e a gente se vê no próximo. Eu ainda vou continuar
achando que a munição .22 é uma das melhores de sobrevivência. Eu acho, mas a sua opinião é extremamente válida e você tem que colocar aqui nos comentários. Bora lá. Eu esperei a vida inteira para poder fazer isso. Vamos lá. É muito legal, né? Vamos ver. Ó. Mais ou menos bom. Foi a primeira vez que eu atiro com ela. Tá até que interessante. O alvo tinha se funhanhado.